Amém, querido? Choveu lá atrás. Alguém plantou, né? Alguém plantou e veio a chuva, Deus mandou a chuva, cresceu, e para nós termos o alimento na nossa mesa. Então tudo é o equilíbrio das coisas, né? Deus sabe de todas as coisas. A chuva é necessária, o sol é necessário, tudo tem o seu propósito, né? A existência, o propósito da sua existência. Vamos lá então, 1 Samuel capítulo 3, eu quero ler com você o verso 7, ou melhor, vamos começar no verso 1 então, e nós vamos ler até o verso 10, uma leitura um pouco extensa, mas para a gente entender melhor. O jovem Samuel servia ao Senhor. 1 Samuel capítulo 3, verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote, Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torne a deitar-te. Verso 6, tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Verso 7, porém Samuel não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido revelado a palavra do Senhor. Verso 8, o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, tu, pois, me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Verso 9, por isso Eli disse a Samuel: vai-te deitar-te, se alguém te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Verso 10, então veio o Senhor ali e esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: o que, irmãos? Fala, porque o teu servo ouve. Glória a Jesus. Dá uma olhada com carinho para mim novamente aí, faz favor, no verso 7. Olha o verso 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido revelada a palavra do Senhor. Irmãos, essa história da Bíblia Sagrada, essa passagem bíblica é muito linda e muito sugestiva para muitas mensagens. Já foi tema de muitas mensagens, muitas coisas podemos extrair desse texto. É um texto muito significativo, muito lindo, muito forte, essa história. E eu quero aqui destacar algumas coisas junto com vocês, à luz desse texto, para que possamos enriquecer a nossa alma nesta noite e deixar que Deus fale ao nosso coração através dessa palavra, amém? Olha só, irmãos, o verso 7 diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido revelada a palavra do Senhor. Samuel aqui, irmãos, tipifica
o crente, aquele crente que ainda, por mais que aqui, ó, olha só comigo o verso 3, ou melhor, o verso 1, diz assim, ó, o jovem Samuel servia ao Senhor. Olha o verso 3 agora, olha o verso 3, diz assim, ó, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca. Então Samuel aqui tipifica aquele crente que ele está na casa de Deus. Samuel estava no templo, estava diante da arca, ou seja, a arca era uma tipologia, era um tipo da presença de Deus no local. Então Samuel aqui é um tipo de crente que está na casa, está na presença de Deus, serve ao Senhor, mas porém falta-lhe, eu diria, falta-lhe tudo, porque o verso 7 diz, ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido revelada a palavra de Deus. Pastor Marco, mas Samuel aqui era jovem. Irmãos, é normal o crente, quando ele está iniciando na fé, ele não ter experiência com Deus. Quando a gente começa a caminhar com Cristo, quando a gente vem para a igreja e se converte a Deus, é normal nós não termos essa aptidão, esse conhecimento e essa revelação. É normal que a gente não tenha, até porque nós estamos iniciando a nossa caminhada. Então é normal que a pessoa não tenha esse conhecimento e não tenha a revelação da palavra. Mas isso é para quem está iniciando. Samuel aqui, segundo os estudiosos, ele tinha aproximadamente 12 anos de idade. Então ele está iniciando, então é normal para quem inicia não ter o conhecimento. Já diferente aqui é a situação de Eli. Eli era um homem já de conhecimento, de experiências com Deus, conhecia a palavra de Deus, era um sacerdote. E quando Samuel vai para ele, quando Deus se apresenta para Samuel e chama Samuel, e Samuel acha que é Eli que está chamando ele, vai até Eli e diz, o Senhor me chamou. Isso acontece por duas vezes, e quando Samuel vai até Eli e diz, o Senhor me chamou, Eli manda que Samuel volte a deitar. Para o jovem não ter essa experiência e não ter esse discernimento que era a voz de Deus que estava falando, era normal, porque ele estava iniciando. Agora, o que acontecia com Eli, que não soube discernir que era a voz de Deus? Porque uma vez, tudo bem, agora duas vezes, o que estava acontecendo com Eli? Irmãos, Eli, a casa de Eli, estava sendo reprovada por Deus, o ministério de Eli estava sendo reprovado por Deus. Ele estava já velho, cego, e ele estava com o ministério reprovado diante de Deus, porque ele acoitava os erros dos filhos dele. E ele, por ele ter esse conhecimento e não saber discernir a voz de Deus, se tornava um tanto inusitado a situação, porque ele tinha experiência e não soube discernir a voz de Deus. Não ter o discernimento, não saber quem está falando, não ter o conhecimento quando a gente está começando. Tudo bem, porque está começando, mas a partir do momento que a gente passa a caminhar diariamente com Deus, irmãos, é imprescindível, nós vamos tendo conhecimento de Deus. A nossa vida espiritual, nosso crescimento espiritual, ele é gradativo. Na medida que você vai caminhando, você aceita Jesus hoje, e na medida que você vai caminhando com Ele, esse crescimento, irmãos, esse crescimento tem que haver um crescimento. No começo você não sabe discernir as coisas, você não tem a revelação, mas daqui um pouco você vai ter a revelação. Samuel, quando foi para Eli a terceira vez, a gente leu no texto aqui, a terceira vez, quando ele foi para Eli,
Eli então disse: olha, se novamente, aí Eli passa a ensinar o moço. Então os mais experientes têm que ensinar os novos, têm que ensinar os novos. Isso é de praxe, Deus espera de nós. Deus espera que os mais experientes ensinem os novos, porque os novos não estão sabendo discernir, porque lhes falta a maturidade. É aquilo que eu falei, na medida que nós vamos caminhando com Deus, o nosso caminhar diário com Deus, faz que a gente adquira experiência, faz que a gente venha a aprender, a discernir as coisas, e ter a revelação da palavra de Deus. A revelação também é gradativa, conforme nós vamos caminhando e vamos buscando, porque tem que partir de nós essa busca. Nós vamos buscando, Deus vai se revelando. Um dia Jesus orando disse: Pai, graças te dou porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e revelasse aos pequeninos. Amém? Nós podemos contar com a revelação da palavra de Deus. Não basta apenas saber, existem os sábios e entendidos, mas eles não têm, muitas vezes até leem a Bíblia, mas eles não têm a revelação que nós temos. Amém? Que nós temos. Eli disse para ele: olha, volta a deitar, na terceira vez, volta a deitar. E se alguém te chamar de novo, se acontecer outra vez a mesma coisa, se alguém te chamar de novo, aí então é o Senhor que está te chamando, e aí tu se dispõe a obedecê-lo. Amém? Que coisa linda, é gradativamente. Samuel ensinou, olha só, e aqui no verso 8 foi o teste da obediência e da atenção. Olha o verso 8: o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu, somente então entendeu. Olha só, Deus já tinha falado duas vezes, e o próprio Eli, que tinha mais experiência, não soube discernir a voz de Deus. Com Samuel, isso era normal, porque Samuel estava iniciando. Isso é normal para quem está iniciando, não ter o discernimento das coisas. O irmãozinho começou na igreja e ele vive pecando, fazendo aquelas coisas erradas, ele ainda assim, eu peguei ele em tal lugar, ele posta coisas indecentes, isso, aquilo. Irmão, é normal para quem está iniciando. A pessoa vai tendo o conhecimento à medida que ela vai crescendo em Deus. Ela vai tendo a revelação. Que revelação, pastor? A revelação de como se portar agora como um cristão verdadeiro. É que a gente muitas vezes tem essa ideia assim, irmãos. A pessoa se converte e nós queremos que já no outro culto ela já venha já transformada. Nós acreditamos numa obra imediata. Claro que de um para outro há uma diferença. A gente sabe que na vida de alguns a obra é mais ligeira do que na vida de outros. A gente sabe disso. Porém, nós temos que ter esse discernimento, e não atropelar as coisas, não julgar as pessoas, porque a obra na vida de cada um é diferente um do outro. Deus trabalha, a verdade é que Deus trabalha essa revelação, esse entendimento, esse discernimento vai acontecendo gradativamente na nossa vida. E se isso não for verdade, irmão, se isso não estiver acontecendo, nós estamos errando, porque tem que haver, é aquilo que eu falei, de início Samuel tem 12 anos, não sabe discernir. Deus está chamando o menino, e ele não sabe discernir que é a voz de Deus, e vai lá para Eli. A Bíblia diz no verso 7 que ele não tinha o conhecimento, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda a palavra não tinha sido revelada a ele não sabia. E aí só depois então que Samuel ensina o menino, tem que ter alguém que ensine.
Quem está aí, diga amém. Tem que ter alguém que ensine. E quem vai ensinar? Os mais experientes. Aquele que está já há algum tempo no banco da igreja. Aquele que está há algum tempo caminhando com Cristo. Amém? Tem que ter essa paciência, esse discernimento. O que é fazer discípulo? Isso é fazer discípulo. Você ganhar a pessoa e você procurar e você entender que agora inicia-se uma obra na vida desta pessoa, e você tem que ter paciência com ela e ir discipulando, porque no começo ela não vai saber discernir, ela não vai ter a revelação, e por não ter a revelação da palavra de Deus, ela vai incorrer em erros, e mais erros, e você tem que ter paciência para discipular essa pessoa. Muitos julgam Eli. Claro que Eli estava com um problema aqui. Ele estava coitando o erro, estava dando mais importância à sua família, aos seus filhos, do que a Deus. Deus estava aqui Eli estava com um problema com Deus. Deus estava reprovando ele. Deus não queria mais que os seus filhos fossem sacerdotes. Deus rejeitou eles. Mas porém Eli teve esse discernimento, essa paciência de dizer ao jovem: é Deus que está falando. Se outra vez a voz aparecer para ti, diga: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Amém? É coisa gloriosa, irmãos, é coisa gloriosa. A gente vai caminhando e a gente vai crescendo. A gente vai crescendo. Esse crescimento é automático, pastor? Sim, o crescimento é automático. Mesmo que seja ele forçado, mesmo que a pessoa não busque, a pessoa, por ela estar inserida no grupo, por ela estar participando, por mais que ela não absolva tudo o que é pregado, por mais que ela não guarde tudo o que é pregado, mas alguma coisa fica na pessoa, e a pessoa vai aprendendo. Aí é por isso que existe diferença do crescimento espiritual de um para outro, porque quanto mais interesse eu tenho em crescer, em buscar a revelação para a minha vida, porque, irmãos, agradar a Deus, temos que buscar a revelação para agradar a Deus. E aonde está, pastor Marco, essa revelação de como agradar a Deus? Está aqui, ó. Amém? Aqui está toda a revelação que se precisa, toda a revelação para agradar a Deus, para viver do jeito que Deus quer que a gente viva. Então busque, e se você já está a algumas milhas na frente, olhe para os que estão vindo atrás. Não julgue todos iguais. Não julgue que todos são iguais. Paulo, na igreja de Corinto, Paulo disse que existiam meninos inconstantes. Ele chamou alguns crentes da igreja de Corinto de meninos inconstantes. Pessoas que não tinham um equilíbrio, pessoas que eram espirituais, mas ao mesmo tempo, porque a igreja de Corinto era uma igreja espiritual, ela tinha dons. E no mesmo momento que Paulo chamou esse povo de espiritual, que tinha muitos dons, Paulo também vai chamar eles de carnal. E um dos muitos problemas que havia na igreja de Corinto era a divisão. Já no início, no primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente vê a divisão na igreja. Um se dizia de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, outro de Cristo. O primeiro problema que Paulo tratou nessa igreja foi a divisão. Então nós temos que saber que há pessoas que estão vindo atrás de nós, que estão caminhando com a gente, mas porém estão lá atrás no crescimento espiritual. Eu já cresci, você já cresceu, nós crescemos, mas tem pessoas que ainda estão vindo após a gente, e nós temos que ter esse discernimento, essa graça de Deus, para ensiná-los, e para fazer que eles vejam
e saibam discernir quando é Deus que está falando. Eu estou falando isso aqui, irmãos, porque hoje as pessoas comem de tudo. As pessoas comem de tudo o que está por aí. Sabe aquela ovelha que quando ela pula o espaço que é cercado para ela, e ela vai para outra banda e come algumas ervas que acaba não dando ali a digestão necessária, não fazendo a digestão necessária, ela não consegue fazer a digestão necessária, e aquilo ali acaba prejudicando e fazendo adoecer o animal. Isso é o que mais acontece hoje, porque nós temos crentes apáticos, anêmicos, crentes doentes. Paulo disse, por causa disto há entre vós, pela falta do discernimento das coisas. Paulo disse, por isso há entre vós, na igreja, muitos doentes, muitos que dormem. Essa falta de discernimento das coisas, de não saber quando é de fato Deus que está falando. Isso aqui é normal, eu torno a repetir, é normal para quem está começando como Samuel. Mas para um Eli da vida, isso aqui não é normal. Para um Eli da vida, o Eli é aquele que tem experiência, é aquele crente que já tem alguns anos de jornada. E o Samuel é aquele crente que está começando agora. Para o Samuel é normal não saber discernir, não ter a revelação da palavra ainda. E para Samuel, em vez de dizer, eis-me aqui, Senhor. Agora para o Eli, irmãos, é inaceitável. O Eli é aquele crente mais experiente na igreja. Ele está comendo de tudo, irmão. E ele come de tudo que bota na frente dele. Ele vai para a internet e come de tudo que está na frente dele. Essa ovelhinha. E acaba adoecendo, dando trabalho para o rebanho, para o pastor. E nós temos que ter esse cuidado, porque nunca houve, já desde muito, a gente sabe que tem esses problemas, desde muito, mas nunca houve com tanta frequência, aos montões, problemas de heresias, de falsas doutrinas, de ensinamentos errôneos. Você abre a internet e você vê lá um monte de gente falando besteira, um monte de pregações. A pregação, por mais simples, não precisa ser muito elaborada, mas se ela for uma pregação bíblica, cristocêntrica, pondo Cristo como centro, irmão, é o que vale. Não adianta uma pregação muito elaborada, mas porém não tem Deus, não tem um norte, não dá uma direção, não alimenta a pessoa, só incha. As pessoas estão engordando, a gente acha que está engordando, mas estão inchando, não estão engordando. Diferente. É aquela pessoa que vai para a academia e ele vê muito na internet aquelas pessoas que têm aquele corpo esculpido, os homens, aqueles braços, aquele peitoral e tal, aquelas coxas bem desenhadas, as mulheres também, vê outras mulheres, aqueles corpo bem esculpido, e aí ele quer ser assim, ele bota na cabeça que ele quer ser assim, e aí ele vai para a academia, e aí ele começa a malhar, mas de repente aparece alguém no caminho dele, que dá alguns conselhos para ele. Não, eu estou tomando isso, estou tomando aquilo. Tem uns que estão lá, que eles estão lá malhando de verdade mesmo, eles não querem apressar o processo, eles querem ir passo a passo. Eles sabem que daqui a 3 anos eles estão com o corpo que eles querem, daqui a 3, 4, 5 anos. Mas tem aqueles que querem apressar o processo, porque está chegando o verão, eu tenho que mostrar o corpão, tenho que botar aquela bermuda e tal, e sair por aí, aquela camiseta, e aí ele apressa o processo. Ele vai para o quê? Ele vai para as coisas que eles injetam no corpo, as bombas e tudo mais. Não entendo nada disso, porque a gente não faz isso, mas aí vão para essas coisas, e aí, irmão, alguém já olha para ele, mas meu Deus, como ele está com o corpo definido, mas não é, aquilo ali é pura coisa injetada no corpo dele, irmão. E acontece com muitos, que daqui um pouquinho, aquilo ali até
traz uma doença para o corpo. Eu vi agora há poucos dias, um rapaz que fez isso, e aí ele pegou o Covid, irmão. Depois ele pegou o Covid. Pensa num ser humano que ficou todo deformado por causa disso, porque aí a pele estica, né? Toma aquelas coisas, a pele estica, eu não sei o que acontece ali, que aí ele estava todo derrubado, até o rosto, todo derrubado. Então eles querem forçar, apressar o processo, e assim é na vida espiritual, as pessoas comem tanta coisa, se enchem de tanta coisa, e o crescimento delas não é saudável. Aí, como você descobre isso? Quando você para conversar com ela, que aí ela vem com um monte de besterol, um monte de doutrina diabólica, furada, coisa que não tem base bíblica. Aí você descobre essas coisas, quando você senta com a pessoa, porque aí você acha, mas meu Deus, ela cresceu, você se assusta com o crescimento, mas puxa, entrou na igreja há poucos dias, tem toda a revelação, tem todo o discernimento, mas que nada, irmão, ele se inchou, e aí aquilo ali, irmão, vai prejudicar a longo prazo, não vai durar para sempre, não é uma coisa durável. Agora aquele que come todos os dias, vai comendo todos os dias, vai se alimentando, o crescimento dele é saudável. Então não queira apressar o processo, nós temos que conhecer, claro, mas é gradativamente ter o discernimento, ter a revelação da palavra, selecionar quem vai nos servir. Não deixa qualquer um te servir, não. Pôr a mão na tua cabeça, não, queridão. Não deixa qualquer um profetizar para ti, não. Eu estava num lugar, há tempos atrás, cheguei no final, fui visitar um irmão, cheguei no final, tinha acontecido um culto, e cheguei no final para cumprimentar uma pessoa, lá veio um irmãozinho, na minha direção, e pôs a mão na minha cabeça e começou a profetizar uma série de besterol, e tinha gente sapateando assim do lado, o irmãozinho profetizando, e gente falando, isso mesmo Deus, chupando cana, né, chupando cana e falando, isso mesmo Senhor, isso mesmo, e aí na hora ali, irmão, na hora, o Espírito Santo começou, para com isso, manda ele parar com isso, e eu peguei na mão dele e disse, irmão, para com isso, por favor, o que você está profetizando para mim aqui, irmão, não procede, por favor, não procede. Aí eu conversei com ele, e falei algumas verdades para ele, então não deixa qualquer um vir servir você não, irmão. Que comida estão servindo para você? O que você está comendo? O que você está comendo? Você está inchado, irmão? Você está inchado? Então o conhecimento é gradativo, o nosso crescimento espiritual também é, devemos crescer, gradativamente, o conhecimento de Deus. Preste atenção que foram 2 vezes que Samuel não soube discernir. O verso 7 ele diz que ele não conhecia a Deus, diz assim, ainda não conhecia Deus, o verso 7, e ainda, então esse ainda quer dizer que agora, mas daqui um pouquinho eu vou conhecer, porque eu estou crescendo, eu estou buscando, eu estou no lugar certo, eu estou na casa de Deus, eu estou no templo, estou diante da arca, ele estava diante da arca, ele estava diante de Deus, estava com a pessoa certa, porque era um sacerdote, um homem de Deus, por mais que ele tinha problemas com Deus, mas estava ali, era um homem de Deus. Deus já tinha se provido de outro, mesmo porque ele já tinha pecado, mas até então ele representava, e nós temos que honrar as pessoas de Deus, não menosprezá-lo. Na terceira vez, ele foi para o homem de Deus como nas outras vezes, e aí o homem de Deus teve o discernimento, agora é o seguinte, volta a deitar-te, descansa, volta a descansar, quando essa voz se apresentar para ti de novo, aí tu se apresenta, dar atenção e obedecer. Eis-me aqui,
Isso é dar atenção. Quando Deus chamou, Ele disse: eis-me aqui, dar atenção. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Obedecer, dar atenção e obedecer. Irmãos, eu sei que se você parar e dar uma olhada para você mesmo, fazer um olhar introspectivo, ou seja, para dentro de você, fazer uma análise da sua vida. Eu estou já 10 anos na igreja, eu estou já há 5 anos, outro, eu estou há 15, eu estou há 16. Você vai observar que você amadureceu. Você hoje é uma pessoa experiente. Você sabe discernir o que é a voz de Deus de fato e quando não é a voz de Deus. Irmãos, olha para mim aqui. Tem muitas vozes no mundo. Para qual delas você dá a sua atenção? Para qual delas você está dando a sua atenção? Você sabe discernir quando é Deus? Eu acredito que sim. Você cresceu. Lá atrás você não sabia, você não tinha revelação, mas agora você, com o teu caminhar diário com Deus e a tua vida devocional, dedicada a Deus, hoje você tem maturidade, você cresceu, você sabe discernir. Você ouve uma pregação, ouve alguém falando de Deus, ouve alguma coisa, opa, isso não é de Deus. Pastor, a Bíblia diz: não julgueis. Irmãos, nós temos que julgar retendo o bem. As coisas é assim, é como quem come um peixe. Nós temos que comer somente a carninha e os espinhos, e a espinha jogar fora. Tudo tem que passar por esse crivo. Isso é errado, pastor. A gente não pode julgar as pessoas, mas a gente não pode se dar e se deixar levar por qualquer vento de doutrina ou qualquer herege por aí, que anda por aí. Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas. O que os falsos profetas pregam? Porta larga, caminho largo. O que os falsos profetas pregam? Pregam muita coisa. E a gente não pode. Como conhecê-los? Jesus disse: pelo fruto os conhecereis. Não se colhe uva dos espinheiros e nem figo dos abrolhos. Ou seja, se uma pessoa diz que ela é boa, ela tem que produzir, é da sua natureza, produzir coisas boas. Ela não pode dizer que é boa e produzir coisas ruins, não é da natureza. Não é da natureza. Não se colhe uva dos espinheiros. Espinho dá espinho, não dá uva. Espinho dá espinho, não dá uva. E é assim com a nossa vida. Quando alguém vir pregar para você, quando você ouvir alguém, analise a situação. Vê se a vida da pessoa condiz, porque uma coisa é falar e outra coisa é viver o que falamos. Pela misericórdia de Deus, essa igreja, uma das coisas que nós prezamos aqui, é pela honestidade, transparência, vida com Deus, bom testemunho. Bom testemunho. A liderança aqui, irmãos, tem sido de bom testemunho. São homens e mulheres que têm um bom testemunho aí fora. Os nossos cultos são gravados aqui, todos os cultos são gravados. E as pessoas nos veem depois. Se nós não tivermos uma vida de acordo com aquilo que pregamos. Claro que eu entendo que 100% daquilo que eu prego eu nunca vou conseguir viver, porque o que eu prego é maior do que eu. Mas eu estou tentando com toda a minha força viver aquilo que eu prego. Amém? Para que as pessoas tenham um exemplo. Tenham um exemplo. O escritor aos Hebreus vai dizer: observai os vossos pastores. Obedecei aos vossos pastores, ou melhor, obedecei aos vossos pastores, e sujeitai-vos, pois, a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta dela. Então você só obedece, você só segue uma pessoa
que a vida dela é condizente com o que ela está falando. Nós não podemos falar uma coisa e viver outra. Lucas, quando escreveu o seu segundo tratado a Teófilo, que é o livro de Atos, seguindo a história de Jesus, ele tinha escrevido já o livro de Lucas, agora ele dá sequência com a ascensão de Jesus no capítulo 1 de Atos. Ele diz: não só o que Jesus começou a fazer, a ensinar, mas a fazer também. Até vou ler para vocês aqui certinho como está aqui. Atos capítulo 1, abra comigo Atos capítulo 1. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, Atos capítulo 1, e o verso 1 diz assim, ó: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só, olha só, não só a fazer, mas a ensinar. Está vendo? Não só a fazer, mas a ensinar. Então ele faz e ensina. Quem faz aquilo que ensina, tem autoridade para falar. Amém? Quem faz aquilo que está dizendo faça, tem autoridade. É por isso que em muitos lugares, em muitos episódios da Bíblia, os fariseus, os saduceus, as autoridades da época religiosas, eles se admiravam a forma que Jesus falava, da forma que Jesus falava. Ele falava com autoridade. Por quê? Porque ele praticava aquilo que ele ensinava. E o que a gente mais vê hoje, irmão, é pessoas dizendo faça, mas ele não faz. É como disse a nossa irmã sobre a oração aqui. Muitos dizendo faz isso, mas não faz. Pessoas que quando sobem nos altares, nos púlpitos por aí, se enchem, empolam o peito e tal, pregam, falam isso, aquilo, mas não fazem o que ensinam, o que pedem que os outros façam. Não estão fazendo. São igual os hipócritas, os fariseus da época. Atam fardos pesados nos ombros dos homens, e eles nem com o dedo querem movê-lo. São os fariseus de hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós. Esse nosso crescimento, Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, são fases da vida. Eu passei por essa fase, eu amadureci, eu sou homem. Quando eu era menino, eu falava como menino. E as pessoas me julgavam. Porque elas não compreendiam que era uma fase na minha vida. E eu vou crescer, daqui um pouco eu vou deixar certos modos, eu vou deixar para trás, eu vou amadurecer, eu vou crescer, eu vou aprender. Daqui um pouquinho eu estou conversando de igual para igual. Amém? De igual para igual, porque eu vou crescer. Então saiba de uma coisa, meu irmão querido, saiba de uma coisa, nós estamos todos na mesma corrida, na mesma maratona. Quem está aí, diga amém. Nós estamos na mesma maratona. Então qual é a questão, pastor? A questão é que uns estão mais adiantados do que outros, mas vamos já desclassificar aqueles que estão para trás? Não, vamos deixar que eles continuem a corrida, porque eles vão avançando na medida que vão se esforçando. Essa é a nossa jornada da fé, essa é a nossa carreira. Paulo disse, foi-nos proposta uma carreira, uma corrida, todos nós estamos correndo, uns buscam mais, outros buscam menos, outros oram mais, outros oram menos, acho que não precisa orar tanto, uns já são carregados pelos outros, porque Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 14, quanto ao que está enfermo na fé, tem gente doente na fé. O que é doente na fé? É aquele que ainda está meio, não sabendo as coisas na sua íntegra, ainda a gente tem que curar, claro, a gente não pode matar, a gente tem que ter um remédio certo e deixar que o tempo também faça o processo.
Temos que entender. Paulo diz que um crê que de tudo se pode comer, o que é fraco come legumes. Um faz questão de dias e dias, outro julga iguais todos os dias, que são os mais fortes, diria. Aquele que está enfermo na fé, ele já faz de outra maneira. Mas o importante é nós sabermos que todos nós estamos na mesma corrida, aderimos à mesma proposta, estamos caminhando para a mesma direção, que é para o céu, ao encontro de Jesus. Amém? E nós vamos caminhando, irmãos. Glória a Jesus por isso. O que é inadmissível, vou dizer para vocês aqui, o que é inadmissível é a pessoa já com um tempo de jornada na fé, ser um Eli da vida. Volta a deitar. Aí lá vem um moço de novo. Isso é normal para ele, que é novo. Para quem é novo, é normal não ter discernimento e nem ter revelação, é normal. Mas para o que está lá experiente já, era para ele, na primeira vez que Samuel aparecesse para ele, era para ele ter falado assim: ops, é Deus que está falando contigo, volta lá e quando a voz aparecer, já te apresenta, porque é Deus. Eu sei discernir a voz de Deus. Mas como ele estava caidão, aí é perigoso isso. Como ele estava caidão, já estava já com o discernimento, já o sensor, estava já bagunçado, já não sabia mais para onde caminhar, e estava já indiferente à situação, quem sabe também, triste. Mas era para ele, que com mais experiência que ele tinha, era para ele ter na primeira: Samuel, volta, e quando Deus falar, diz: eis-me aqui. Então é inadmissível aquele que já está um tempo considerável não ter o discernimento e não ter a revelação. Não tem porquê, porque não quer. Não tem porquê, quem sabe está caidão. Mas quanto ao que está enfermo na fé, disse Paulo, nós precisamos curá-lo. Amém? Nós precisamos curá-lo. Nós precisamos entender também que tem gente mais atrás, mas estão vindo. Eles estão vindo em direção, eles estão caminhando. Eles sabem que estão numa maratona, estão numa corrida. Eles sabem que estão também numa luta espiritual. Paulo vai dizer a Timóteo: combate um bom combate como um bom soldado. Ele sabe que também está numa luta, que não é fácil, não é fácil. Às vezes numa guerra, o soldado tem que levar o seu companheiro que foi ferido apenas com ferimentos leves, porém não está podendo andar, tem que levá-lo para um lugar seguro para tratar dele, para que tenham mais homens, para que possa ter mais homens para a guerra. Eu estava vendo agora essa guerra lá da Ucrânia, alguns que foram feridos numa trincheira, uma bomba caiu e machucou alguns soldados, os outros que escaparam ilesos, estavam carregando os feridos para um local longe para tratar deles, porque não se pode perder homem, perder soldados, ser a minoria, está perdendo numa guerra, é perigoso, temos que ter bastante soldado. Então aqueles que estão sendo feridos, nós temos que pôr sobre os nossos ombros. Seja um bom samaritano, meu irmão, amém? Seja um bom samaritano, coloque sobre os seus ombros e leve para um lugar seguro, e sare as feridas, cure as feridas, trate dessa pessoa, saiba que também ela tem a sua importância, como você tem a sua importância também. Todos são importantes nessa obra, todos são importantes, todos. A grande questão é saber discernir que uns têm o conhecimento e têm a revelação, e outros não têm. Alguns não têm porque estão iniciando, outros não têm porque não querem, já estão há algum tempo e eram para ter, já eram para estar preparado, já eram para atingir. Olha só, eu gostaria que você lesse comigo lá em Hebreus capítulo 5 para nós terminar, mas eu gostaria que todos abrissem a Bíblia, todos. Hebreus capítulo 5 verso 12. Hebreus capítulo 5 e verso 12. Hebreus capítulo 5 e verso 12. Todos acharam, queridos? Diz assim, ó: porque
né? Devendo já, porque devendo já ser mestres pelo tempo, o camarada já tem algum tempo de igreja, alguns quilômetros rodados, e pelo tempo que ele está sendo ministrado, que ele está sendo curado, tratado, discipulado, acompanhado, pastoreado, paparicado, carregado, tudo que é diado, amém? Já era para ele estar lá na frente, irmão, mas ele está lá para trás. É problema isso aí, é problema. É um Eli da vida, que Deus fala uma, duas vezes e não sabe discernir. Na primeira vez era para saber discernir, na primeira vez, porque ele já está familiarizado com a voz. Eu estava nesses dias ligando para uma pessoa e eu quis imitar uma outra voz. Um amigo meu, eu quis imitar uma outra voz. Fiz uma voz meia fina, até botei um pano na frente do telefone, para fazer uma voz diferente. E aí a pessoa disse, não adianta me enganar, é o pastor Marco. A sua voz é inconfundível. As pessoas nos conhecem. A voz de Deus é inconfundível. Quem está aí? Ei, a voz de Deus é inconfundível. A voz de Deus é tão forte, tão poderosa. Irmãos, aqui ó, a voz era não dentro, porque hoje Deus fala dentro. Aqui, Deus fala dentro. Deus fala através da sua palavra. Nessa ocasião aqui para Samuel, a voz foi audível. Ele deitado, aquela voz, Samuel, Samuel. Está me chamando, Eli? Só na terceira vez que o velho Eli, cego, líder cego, caidão, foi discernir. Já era para ter experiência na primeira. Olha só, Hebreus capítulo 5, verso 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Está vendo, irmão? Já passou aquela fase do camarada estar no leitinho, na chuquinha. Já passou. Ser carregado no colo, paparicado, já passou, porque no começo tu vai paparicando mesmo. Paulo disse, eu sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Ele dizia. Então a gente sente realmente dores. A gente tem que paparicar, tem que estar na casa, tem que estar ali. Mas com o passar do tempo, você vai amadurecendo, crescendo no conhecimento e na revelação. Você tem o discernimento, o conhecimento, a revelação de Deus, através da sua palavra e através dos Elis que estão por aí ainda. E aí você vai crescendo, aí você deixa daquela fase do leite, da chuquinha. Aquela roupa que você usava lá atrás, deixou de servir, irmão. Ei, aquela roupa que você usava lá atrás, deixou de servir. Para, irmão. Para. Quais são as roupas? Aquela roupa de folha de figueira, que Adão e Eva fizeram para si. Aquela roupa deixou, aquela fase passou, agora é se vestir com a pele do cordeiro, amém? Com a roupa que é extraída da pele do cordeiro. Passou aquela fase. Nós crescemos. Quem está aí? Verso 13. Porque necessitais de leite, ou melhor, desculpa, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, verso 13, não está experimentado na palavra da justiça, porque é o que, irmão? Ainda menino. Verso 14, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Perfeito aqui é aqueles que atingiram uma maioridade, aqueles que passaram da fase de menino, adolescente, jovem, já estão lá na fase de adulto, já conduzindo os outros que ficaram para trás,
curando os doentes, levando os feridos no ombro e dizendo: vamos continuar, não pare, vamos continuar, vamos continuar. A revelação é progressiva. A revelação é progressiva. Ou você acha que você já conheceu tudo de Deus? Ah, eu estou na igreja, pastor, já ó, até a tampa já está, meu Deus, aleluia, aleluia, irmão, aleluia, aleluia. Mas você tem muito para conhecer, nós temos muito para conhecer. O que a palavra do Senhor veio a Oséias dizendo no capítulo 6, verso 3? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então é uma continuidade, é um progresso, são definições, degraus que a gente vai subindo na escala da fé. A gente vai crescendo, amadurecendo, vai deixando aquela fase de leite, vai comendo um alimento sólido. Daqui um pouquinho, quando ele escuta uma coisa: opa, peraí, se não é de Deus, sai para lá, sai fora, isso não é de Deus, vou seguir por aqui, esse caminho aqui não, isso aqui é atalho, Jesus é o caminho, isso aqui é atalho, Jesus é o caminho, isso aqui é atalho, e ele sai pela direita, escapa. Não é aquela ovelhinha que vai comendo tudo que vem pela frente, tudo, se enche, e não está engordando, ela está inchando, e daqui um pouquinho ela fica doente, e vai até a óbito. Tem aquele que tem uma percepção um pouquinho mais apurada, aí ele diz: a morte na panela, Senhor, aí o profeta vai resolver. Mas tem aquele que come sem saber que tem morte na panela. Quem sabe dessa história da Bíblia? Daquele caldo que os profetas fizeram. Foram lá, apanharam uma erva venenosa, irmão Valdeci, colocaram dentro da panela, mexeram, fizeram um caldo saboroso, todo mundo faminto. Vem comer, rapaz. De repente um comeu primeiro, deu a primeira garfada: está a morte na panela, meu senhor. Alguém percebeu. Então tem alguém que percebe: ó, fulano, pastor, vigia ele, cuida com ele, porque está comendo demais coisas lá fora, e ele está inchando, já está enveredando, já está até falando que vai lá para o salão do cabeleireiro, calma aí, salão de beleza, né? Vai lá para o salão de beleza e tal, brincadeira, vai subir o morro, está até falando que vai já mudar as coisas, vai subir o morro em vez de descer o vale, né? A igreja verdadeira de Jesus, ela está no vale mesmo, amém? Está nos lugares humildes, não nos lugares de destaque das cidades, pode ver, e as outras estão nas montanhas, no lugar de destaque, mas porém é aquela igreja lá de Apocalipse 19, não é a verdadeira, porque as suas características não provam, são reprováveis, suas atitudes mostram claramente, por isso que a gente julga. Então tome cuidado com o que você está se alimentando, cresça na revelação, irmão. Preste atenção numa coisa: feliz somos nós, feliz somos nós. Aí pergunta: por quê, pastor? Pergunta: por quê, pastor? Nós temos a revelação, nós temos o discernimento, nós sabemos quando é a voz de Deus, nós sabemos quando é de Deus, nós sabemos discernir, nós temos essa graça sobre a nossa vida, coisa que meio mundo, mais de meio mundo não tem, porque nós temos. Então você pode se contar um privilegiado, porque você tem a revelação. Vamos nos colocar de pé. E a revelação é dada para os pequeninos. Paulo vai dizer aos irmãos de Corinto, porque a palavra da cruz, ele vai dizer, é a revelação que temos. É a revelação, a palavra da cruz é a revelação que temos. Paulo vai dizer: a palavra da cruz é loucura. Então enquanto é loucura para eles, para nós é revelação. Está tudo bem, está tudo bem, amém? Enquanto é loucura para eles, para nós é revelação, para nós é caminho para o céu, para nós é estrada iluminada, para nós é vida abundante. O que eles rejeitam, nós aceitamos. O que eles rejeitam é a revelação que está aí, mas eles não querem aceitar. Nós aceitamos a revelação, e por aceitar a revelação, nós temos esse discernimento apurado. Nós sabemos quando é Deus, nós sabemos
até aonde podemos caminhar.